This is a Portuguese short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only Portuguese subtitles, before looking at the English translation. Dorothy vivia no meio das grandes pradarias do Kansas, com o tio Henry, que era agricultor, e a tia Emily, que era a esposa do agricultor. A casa deles era pequena, pois a madeira para construí-la tinha de ser transportada de carroça por muitos quilómetros. Quando a Dorothy parou na porta e olhou em volta, não conseguia ver nada além da grande pradaria cinzenta por todos os lados. Nem a relva era verde, pois o sol tinha queimado as pontas das longas folhas até que elas ficassem da mesma cor cinzenta que se via por toda a parte. O tio Henry sentou-se na soleira da porta e olhou ansiosamente para o céu, que estava ainda mais cinzento do que o habitual. A Dorothy ficou à porta e olhou também para o céu. A tia Emily estava a lavar a louça. Do extremo norte, ouviram um lamento baixo do vento, e o tio Henry e a Dorothy puderam ver onde a relva longa se dobrava em ondas antes da tempestade que se aproximava. Agora vinha do sul um assobio agudo no ar e, quando viraram os olhos para esse lado, viram ondulações na relva vindas dessa direção. De repente, o tio Henry levantou-se. "Vem aí um ciclone", disse ele à sua mulher. "Vou tomar conta do gado." Depois, correu para os barracões onde estavam as vacas e os cavalos. A tia Emily chegou à porta. Um olhar disse-lhe que o perigo estava próximo. "Rápido, Dorothy", gritou ela. "Corre para a cave." A tia Emily, muito assustada, abriu o alçapão no chão e desceu a escada para o pequeno e escuro buraco. A Dorothy começou a seguir a sua tia. Quando estava a meio da sala, ouviu-se um grande grito de vento e a casa tremeu com tanta força que ela perdeu os pés e sentou-se de repente no chão. Então aconteceu uma coisa estranha. A casa girou 2 ou 3 vezes e subiu lentamente no ar. A Dorothy sentiu-se como se estivesse a subir num balão. Os ventos do norte e do sul encontraram-se no local onde a casa estava e fizeram dela o centro exato do ciclone. No meio de um ciclone, o ar está geralmente parado, mas a grande pressão do vento em todos os lados da casa elevou-a cada vez mais alto. Estava muito escuro e o vento levava horrivelmente à sua volta. Depois das primeiras voltas e de uma outra vez em que a casa se inclinou muito, ela simplesmente sentiu-se como se estivesse a ser balançada suavemente, como um bebê num berço. As horas passaram e, aos poucos, a Dorothy foi superando o susto, mas sentia-se muito sozinha e o vento gritava tão alto à sua volta que ela quase ficou surda. No início, ela se perguntou se seria despedaçada quando a casa caísse novamente. Mas como as horas passavam e nada de terrível acontecia, deixou de se preocupar e esperou calmamente para ver o que o futuro lhe traria. Apesar do balanço da casa e do vento, a Dorothy fechou logo os olhos e adormeceu profundamente. Now we'll read the story again with both Portuguese and English subtitles. Dorothy vivia no meio das grandes pradarias do Kansas, com o tio Henry, que era agricultor, e a tia Emily, que era a esposa do agricultor. A casa deles era pequena, pois a madeira para construí-la tinha de ser transportada de carroça por muitos quilómetros. Quando a Dorothy parou na porta e olhou em volta, não conseguia ver nada além da grande pradaria cinzenta por todos os lados. Nem a relva era verde, pois o sol tinha queimado as pontas das longas folhas até que elas ficassem da mesma cor cinzenta que se via por toda a parte. O tio Henry sentou-se na soleira da porta e olhou ansiosamente para o céu, que estava ainda mais cinzento do que o habitual. A Dorothy ficou à porta e olhou também para o céu. A tia Emily estava a lavar a louça. Do extremo norte, ouviram um lamento baixo do vento, e o tio Henry e a Dorothy puderam ver onde a relva longa se dobrava em ondas antes da tempestade que se aproximava. Agora vinha do sul um assobio agudo no ar e, quando viraram os olhos para esse lado, viram ondulações na relva vindas dessa direção. De repente, o tio Henry levantou-se.
Vem aí um ciclone, disse ele à sua mulher. Vou tomar conta do gado. Depois, correu para os barracões onde estavam as vacas e os cavalos. A tia Emily chegou à porta. Um olhar disse-lhe que o perigo estava próximo. Rápido, Dorothy, gritou ela. Corre para a cave. A tia Emily, muito assustada, abriu o alçapão no chão e desceu a escada para o pequeno e escuro buraco. A Dorothy começou a seguir a sua tia. Quando estava a meio da sala, ouviu-se um grande grito de vento e a casa tremeu com tanta força que ela perdeu os pés e sentou-se de repente no chão. Então aconteceu uma coisa estranha. A casa girou 2 ou 3 vezes e subiu lentamente no ar. A Dorothy sentiu-se como se estivesse a subir num balão. Os ventos do norte e do sul encontraram-se no local onde a casa estava e fizeram dela o centro exato do ciclone. No meio de um ciclone, o ar está geralmente parado, mas a grande pressão do vento em todos os lados da casa elevou-a cada vez mais alto. Estava muito escuro e o vento levava horrivelmente à sua volta. Depois das primeiras voltas e de uma outra vez em que a casa se inclinou muito, ela simplesmente sentiu-se como se estivesse a ser balançada suavemente, como um bebê num berço. As horas passaram e, aos poucos, a Dorothy foi superando o susto, mas sentia-se muito sozinha e o vento gritava tão alto à sua volta que ela quase ficou surda. No início, ela se perguntou se seria despedaçada quando a casa caísse novamente. Mas como as horas passavam e nada de terrível acontecia, deixou de se preocupar e esperou calmamente para ver o que o futuro lhe traria. Apesar do balanço da casa e do vento, a Dorothy fechou logo os olhos e adormeceu profundamente. Let's recap over the vocab we found in the story. House, Casa, wind, vento, storm, tempestade, cellar. porão. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.